Eu saúdo todos os adolescentes com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo para juntos entrarmos dentro do lado de vocês, né, para aprendermos mais do Senhor. Nossa irmã Melry não vai estar conosco hoje mais uma vez, mas eu acredito que ela está com muita saudade de vocês, tá certo? E em breve estará conosco. A nossa lição de hoje é a lição 11. Pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vamos juntos, né, tirar aquele momentinho, né, adolescente, para adorarmos ao Senhor aí dentro do seu lar, aí dentro da sua casa, né? A lição de hoje, como eu já falei, é a lição 11. O tema é a mídia virtual e a família. Nessa lição, né, em todas as lições, o tema tem sido bastante debatido sobre a família. E hoje vai ser a mídia virtual e a família. Um assunto muito polêmico, né, adolescente? Muito importante, né, e que precisa ser debatido e ter bom êxito nesse assunto, não é? Porque é um assunto de muito proveito. É um assunto que nós vamos aprender muito. O nosso destaque, acompanhe comigo, tá certo? Diz assim: a pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 35. Que texto maravilhoso, né? Que versículo maravilhoso, não é, adolescente? Quando nós temos um coração bom, um depósito bom, não é, no Senhor, então nós produzimos bons frutos. E na vida secular nós precisamos estar com o nosso depósito, com o nosso pensamento e com o nosso coração ligado nas coisas do Senhor, não é, adolescente? Porque a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida. E o nosso coração ele tem que estar firmado no Senhor, na adoração ao Senhor, não é? Vamos ler aqui, acompanhe comigo, pegue sua Bíblia que nós vamos precisar dela, tá certo? Nós vamos ler aqui a introdução, acompanhe comigo, que diz assim: a tecnologia não é ruim por natureza, mas é necessário termos cuidado para uma bênção não se tornar maldição. Pois isso pode ocorrer sutilmente, sem percebermos o seu real perigo. A Bíblia narra o caso de um profeta cujas palavras de maldição foram lançadas contra o povo de Israel. Mas Deus as transformou irremediavelmente em bênção. Está lá em Números, capítulo 22, e o versículo do 1 ao 24. Vamos ver de quem era essa história? Quem lembra aí? A história que está em Números, capítulo 12, capítulo 22, perdão. Vai contar a história de Balaão, não é? Capítulo 22, a partir do versículo 1.
que vai falar sobre Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Ele estava com medo, porque ele sabia que os filhos de Israel tinham alcançado muitas vitórias contra outros povos, não é? Então, o que foi que ele fez? Ele chamou o profeta. Chamou o profeta, mais adiante na história nós vamos ver, para amaldiçoar o povo de Israel. E acontece que o profeta, não é, consultou ao Senhor. Depois de muitas tentativas, o Senhor ordenou que o profeta fosse. E quando o profeta vai ali com a jumentinha, não é? Quem já leu essa história sabe. O profeta vai ali com a jumentinha. E o anjo do Senhor foi colocado como um empecilho naquele caminho, que por várias vezes a jumenta se desviou, não é? Mas quando o profeta chegou lá, que olhou para o povo de Israel, ele não conseguiu amaldiçoar, porque quando ele abriu a boca, ele só conseguiu proferir palavras de bênção. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Aqui está todo o resumo da nossa lição. A nossa vida, a nossa estrutura, ela tem que ser um caminho de bênção diante do Senhor. E temos que ter cuidado, principalmente com o tema debatido hoje, que é a mídia, não é? Essa era tecnológica que tem entrado dentro da nossa vida e que hoje faz parte da nossa vida. Aí você pode estar se questionando, adolescente, mas é pecado usar a internet? É pecado distrair meu tempo consultando a internet? Não, não é pecado, não é? Porque é uma coisa que é essencial. Hoje nós podemos fazer uma pesquisa de escola, para vocês que são estudantes, não é? Temos que nos comunicar com as pessoas. E então tem sido um canal de bênção na vida de muita gente. E nós podemos tirar até disso um proveito muito grande. Como seria hoje, nessa situação de pandemia que estamos vivendo, se não fosse a mídia, não é, adolescente? Se não fosse esse canal de bênção que permite que agora nós estamos reunidos, não é? Apesar do distanciamento presencial, mas é tão maravilhoso que nós podemos entrar na casa de vocês e podemos, de uma maneira ou de outra, manter um contato. Já pensou que bênção? E se não tivesse? Não seria difícil? Então, na lição de hoje, nós vamos aprender, né, a questão do controle sobre a mídia na nossa vida. E aqui diz assim: aquilo que seria bênção para a sua vida, uma vez utilizada de maneira errada, pode levar você ao caminho de maldição. Já pensou? Como devemos ter cuidado, não é, adolescente? Vamos ler aqui o primeiro tópico, a mídia virtual. Quando se fala em mídia virtual, a primeira coisa que vem à nossa mente é o quê? É a internet, não é? Que é o que mais utilizamos hoje, não é? Em primeiro lugar, por mídia entendemos os meios de comunicação que utilizam recursos eletrônicos, eletromecânicos ou digitais para levar a informação ao público e dessa maneira alcançar muitas pessoas de uma vez só, não é, adolescente? Temos o quê? A televisão, o rádio, a internet, não é? Isso tudo são tipos de mídia, são tipos de comunicação, né, que favorece a nossa vida, mas também pode ser um canal que pode prejudicar a nossa vida, tanto material como até espiritual, não é? De modo geral, a mídia tem o objetivo de transmitir algum tipo de informação, seja pela televisão, pelo rádio ou pelos sites de internet. Logo, a mídia domina todo o conteúdo que chega até as pessoas para constituir padrões de comportamento na sociedade.
Então, se essa mídia for utilizada por uma pessoa, não é, que não tem temor a Deus, ou que não tem um conteúdo apropriado ou digno de ser aceito, nós temos que ter o discernimento de não aceitar isso na nossa vida. Porque daí pode vir uma construção que não vai ser proveitosa para a nossa vida espiritual, não é, adolescente? Como na mídia convencional, na virtual se publica informações segundo uma forma particular de compreender o mundo. Aqui mora um dos perigos de qualquer mídia, bem como na mídia virtual, ou seja, a intenção de publicar conteúdos de formação de opinião. Então, a mídia pode lançar um conteúdo e influenciar na sua opinião, na opinião de várias pessoas. Então, nós como adolescentes evangélicos, temos que ter o senso crítico de discernir aquela opinião, porque a mídia ela pode ser muito manipuladora. E nós temos que ter o Espírito Santo de Deus para não se deixar ser manipulado. Não é? Como tudo na vida, a mídia virtual pode ser usada para o bem ou para o mal. Ora, podemos usá-la para falar do amor de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Através da mídia, não é? Através da internet, através do rádio, através da televisão. Quantas vidas podem ser alcançadas pelo amor de Deus? Não é, adolescente? Em quantos países a palavra do Senhor pode chegar, o amor de Deus pode alcançar aquelas vidas que estão longe, através da mídia, que é um canal de bênção, não é? Entretanto, o perigo também habita este tipo de mídia. Quantos conteúdos são vinculados neste veículo que vão contra os princípios da palavra de Deus e tudo quanto é sadio para vivermos bem? Não é? A mídia tanto pode ser um canal de bênção, como pode ser um canal de maldição. Prejudicar a nossa vida, tanto material como espiritual. Você precisa ter cuidado com o que se colocará diante dos seus olhos. Vamos ler lá o que diz Salmo 101 e o versículo 3. Vamos ver? Salmo 101 e versículo 3. Olha o que aqui diz. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreça as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Olha que coisa linda que o salmista disse. Não coloco coisa má, Senhor, diante dos meus olhos. Não é? Seja na televisão, seja na internet, no celular, no computador. Não é? Eu não vou para aquele canal que vai ser de maldição para a minha vida. Então, geralmente não fazemos tudo quanto é bom e que agrada a Deus, porque optamos por fazer o mal. Esta é a situação do pecador. Infelizmente, as mídias virtuais possuem uma variedade de lixos digitais. À distância de um clique, não é, adolescente? Ou até mesmo, às vezes, não precisa nem dar aquele clique. Você está lá no seu celular vendo algum tipo de vídeo e, de repente, aquele vídeo termina e já vai para outro conteúdo ali inapropriado. Quando nós dizemos conteúdo inapropriado, né, adolescentes? São muitas vezes conteúdos violentos, de brigas, não é? Conteúdos de músicas profanas, de músicas que não louvam a Deus, conteúdos que é impróprio para um adolescente, não é? Então, é tudo isso. Isso são lixos virtuais que nós devemos descartar daquele conteúdo. A Bíblia nos aconselha e estimula. Olha o que a Bíblia diz. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, correto, puro, agradável e decente. Está lá em Filipenses 4:8. Será que é decente, adolescente? Eu colocar no meu celular um conteúdo impróprio, que está ali um conteúdo de violência, um conteúdo
até de pornografia, de coisa que não agrada ao Senhor, isso não é decente, não é adolescente. Muitas vezes até um jogo, não é? Aquele joguinho ali que às vezes a gente nem vê maldade. Mas se nós formos observar e analisar bem direitinho, a gente vai ver que não é um conteúdo bacana, que não é um conteúdo bom. E aquilo vai prendendo a gente de uma maneira, não é? Vai ocupando nosso tempo, nossa mente, o nosso espaço todo. E quando pensa que não, você está dominado por aquele jogo, por aquela música. Principalmente música, não é, adolescente? Que às vezes você escuta e não quer nem ficar ouvindo aquilo, mas fica ali, ó, na mente, na sua mente, aquela modinha do mundo, não é? Tudo isso são lixos digitais, que não é apropriado para um adolescente crente, não é verdade? Avalie se o conteúdo que você está consumindo através das mídias virtuais é bom, verdadeiro, puro, e assim terá um parâmetro de comparação para saber se deve ou não continuar consumindo esse conteúdo. Então, você tem na sua mão a mídia, que é uma arma muito poderosa, adolescente. É uma ferramenta muito poderosa, mas você tem que saber administrá-la. Você tem que saber utilizá-la de uma maneira que não vá lhe prejudicar. Não é? Aí vamos aqui para o segundo tópico, que diz assim: olha que tema difícil, conectar ou não conectar? Eis a questão. Eita, coisa difícil, né, adolescente? Está ali com o celular, jogando de boa, ou vendo alguma coisa, né, bacana, que tem muita coisa bacana. E, de repente, aparece ali aquele conteúdozinho que chamou sua atenção. Aí você tem ali uma escolha, não é? Conecto ou não? Eu olho ou não olho? Então, daquela escolha ali vai vir consequências. Não é? Daquela sua atitude vai vir consequências. Se você colocar ali no conteúdo impróprio, você vai absorver aquele conteúdo que vai lhe fazer mal, que vai ficar na sua mente. Vamos ler? O problema com a mídia virtual não é a sua existência por si mesma, mas a forma que a utilizamos e os problemas gerados a partir do uso equivocado desse instrumento. Um grave problema da geração atual de adolescentes é o de trocar a vida real pela vida virtual. Olha o perigo aqui, não é? Trocar aquele diálogo de estar conversando com um colega, de estar brincando, de estar se divertindo, não é? Pela mídia ali, pela internet que está ali, mantendo aquele distanciamento, e você está deixando sua adolescência passar sem você fazer amizades bacanas, sem ter aquela conversa sadia, aquelas brincadeiras sadias, não é? Porque a mídia ela envolve tempo, ela consome o nosso tempo. Isso também é outra questão, não é a questão do tempo, que nós devemos analisar. Porque se nós não colocarmos um controle na nossa vida, não é? Nós deixamos até de parar um momento ali para louvar o Senhor, para orar. E até na igreja, né, adolescente? Quantas vezes na igreja, né? Tia Dani, tia Melry teve que tomar os celulares, não é? Colocar dentro da bolsa. E acredito que vocês na hora até ficavam meio assim chateadinhos, mas depois passava, não era? Lembra daquilo? Que a gente saía recolhendo os celulares, porque senão ia terminar tocando, ia terminar chamando a atenção na aula. Então, isso tem que ser administrado, não é, adolescente? Tem que ser administrado o nosso tempo. O nosso tempo para o Senhor tem que ser primordial na nossa vida. Tem que ser essencial na nossa vida. Não pode se deixar só levar pela mídia virtual ou por qualquer outra coisa que nos tire aquele tempo de estar na presença do Senhor.
E quando nós vem, né, ou para, agora que não está vindo para a igreja, mas eu acredito que em casa vocês também devem ter aquele momento de dizer assim, eu vou parar aqui, vou cantar meu hino, vou ler meu versículo, vou fazer minha oração, não é? Porque para adorar a Deus, claro, que é bom vir para a igreja, não é, adolescente? É ótimo. Nós vimos para a igreja para adorar o Senhor. Mas em casa nós temos que ter o nosso cantinho de adoração, não é? O nosso momento de adoração com Deus, não é? Principalmente agora, né, que a gente não está vindo. Então, muitos têm se deixado seduzir pela criação de personagens virtuais, seja nas redes sociais, em jogos eletrônicos ou em salas de bate-papo. Assim se esquecem de se relacionar na vida real. Jamais troque um bate-papo com os seus amigos reais por um virtual. Lembre-se de que Deus criou como seres que precisam se relacionar sinceramente e que por isso nos colocou dentro de uma família, não é? Já pensou uma família que não tem diálogo? Não é que é cada um com celular ali, ninguém se relaciona. E existe, não é? Nós sabemos que existe. Aqueles irmãos que às vezes estão ali dentro de casa, cada um com celular e toma o tempo todinho e não se fala, não se conversa. Na hora da janta, na hora do almoço, não é? Nós sabemos que existem famílias que não se reúnem, que não tem aquela conversa boa ali naquela hora da refeição, porque está muitas vezes ali na frente de uma televisão, ou está com o celular na mão jogando. É isso aqui que a lição está passando para nós. É esse controle que a lição está passando para nós termos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Portanto, não troque o aconchego do seu lar, uma boa conversa com os seus pais, com os seus amigos ou com as pessoas, por horas de trocas de mensagens virtuais que se perdem pelo tempo, fazendo posteriormente você se sentir inútil, pois aquele tempo todo foi mal aplicado e desperdiçado. A mídia virtual pode ser utilizada para fins benéficos, mas, lamentavelmente, também pode ser usada para fins malignos, pois atualmente presenciamos o aumento da segmentação familiar, o distanciamento paulatinamente os filhos dos seus pais, ou o contrário, não é? É aquilo que eu falei aqui agora. Quantas famílias que não se sentam mais, que não se juntam mais, que não tem mais aquele diálogo gostoso, não é? Porque troca esse momento pelo celular, pela televisão, não é? Eu não vou dizer nem rádio, porque quase ninguém, eu acho que quase nenhum adolescente hoje é muito difícil escutar um meio de comunicação como o rádio, porque a internet, o celular, ele já vem, né, tomando todo esse espaço. Então, aqui a lição diz assim, ó, faça um teste. Quando você entrar no metrô, num ônibus, ou caminhar pelas calçadas, repare que quase a totalidade das pessoas estão em estado de hipnose, olhando para o celular, não é? Com seus aparelhos, seja pelo uso do Zap ou pelo uso do Face. Infelizmente, essa prática tem achado lugar em nossos cultos. Olha que coisa interessante, não é? Para nós analisarmos. Infelizmente, essa prática tem achado lugar em nossos cultos, escolas e lares. A conversa olho a olho tem desaparecido das nossas salas de jantar e das demais reuniões. Não foque o seu olho no mundo virtual, mas foque na vida real. Ela passa rapidinho, não é? Num clique de dedinho assim, a vida passou, a adolescência, a juventude passou e você ficou presa ali só naquele conteúdo. E não é bom, não é? Não é bacana. Então, adolescente, quando você estiver na escola, quando você estiver na igreja, administre o seu tempo. Administre a sua vida. Administre a hora de você usar seu celular. Não desperdice o seu tempo todinho só em jogos eletrônicos, não é? Videogames, em jogos eletrônicos, em músicas, em coisas que não agradam ao Senhor.
Claro, nós devemos sim, não é? A lição não está proibindo de você usar seu celular, de você usar seu meio de comunicação, de você usar as mídias, não. Você precisa da internet para você fazer um trabalho da escola, para você fazer uma pesquisa, para você evangelizar, para você enviar um hino para o colega, não é? Ou até para você conversar com o seu colega da igreja ou com o seu colega da escola. Isso também é uma maneira de fazer, de construir coisa boa, não é? Nessa pandemia, agora já imaginou? Nessa pandemia que a gente está vivendo, nesse momento tão difícil, se não fosse a internet, seria tão complicado, não era? Com certeza eu não estaria aqui com vocês agora conversando, porque nós não tínhamos como nos comunicar através desse meio, mas graças a Deus esse canal tem sido uma bênção, não é? Porque tem nos favorecido espiritualmente, mesmo diante dessa dificuldade que estamos enfrentando. Agora vamos para o terceiro tópico, né? Que é família unida, permanece unida, mas diariamente conectada. Conseguir a atenção de alguém hoje não é tarefa fácil. Manter uma conversa simples e direta com alguém, sem que este não olhe para a tela do celular, é quase impossível, não é? Às vezes tem que ficar até no silencioso, não é? Porque se tiver ali com o celular sem estar no silencioso, você está conversando com alguém, aí o celular, tlim, aí já tira sua atenção. Então, principalmente na igreja, não é? Quando nós estamos na igreja, às vezes, se não puder trazer, é até melhor. Porque quando chega alguma mensagem que nós percebemos, nós vamos ter a curiosidade de olhar, não é? E pode ser que seja alguma coisa interessante, alguém, não é, querendo falar naquele momento, e vai tirar nossa atenção. Pessoas, uma ao lado das outras, conversam via mensagem eletrônica. Vocês faziam isso, não era com a gente? Lembra, adolescente? Na escola dominical? Ignorando por completo a existência de outras pessoas ao seu lado. Entre a família, as conversas são concentradas nos vídeos engraçados ou em um material recebido por mensagem. O pai, a mãe ou o filho seguem ignorados sistematicamente. Esse enfraquecimento nas relações familiares tem gerado um impacto indescritível em nossa vida e, por consequência, em nossa sociedade. Porque tudo que acontece dentro da nossa família vai refletir na sociedade e na nossa igreja, não é verdade? Os estragos causados são imagináveis. Adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de se comunicar e muitos outros males. Ó, coisa triste, não é, adolescente? Cuidado para não ficar conectado demais e se esquecer da vida real. Esta é um dom de Deus para você. Experimente a beleza de valorizar o presente que Deus lhe deu. Qual foi o presente que Deus lhe deu? A família, não é? Nós temos visto quantos adolescentes aí no mundo que se envolvem tanto na mídia, que se envolvem tanto em jogos, que confundem o virtual com o real, não é? E, de repente, aparece lá na manchete da televisão, um adolescente entrou lá numa escola com um revólver, que coisa triste, e veio toda aquela coisa. Por quê? Aquela pessoa, e a própria polícia vai investigar o computador daquele adolescente e vê ali conteúdos impróprios. Porque, como nós vimos aqui na lição, são coisas que vai penetrando na nossa mente. Se aquele conteúdo é bom, ele penetra dentro da nossa mente, no nosso coração. E também, se for mal, ele também vai penetrar. Então, é isso que a lição quer trazer para nós. O cuidado, não é? O freio que nós devemos ter no nosso cotidiano, com a mídia, que tem tomado muito espaço, tem tomado muito tempo das nossas vidas. E se usarmos, que precisamos usá-la, usaremos de maneira adequada, não é? Porque
o ser humano, principalmente adolescente, nós sabemos que é curioso, não é? É natural um adolescente ter curiosidade, mas cuidado com a mídia, cuidado com o que você vê, cuidado com o conteúdo que você está vendo no seu celular. Muitas vezes o seu pai não está vendo, a sua mamãe não está vendo, a sua professora não está vendo, o seu pastor não está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo e está lhe alertando. E está dizendo, não coloque coisa má diante dos seus olhos. Não coloque um conteúdo impróprio diante dos seus olhos, porque isso vai lhe trazer maldição. Isso vai lhe trazer consequências dolorosas. Não é legal, não é bacana. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece, não é? E eu tenho certeza que nós não queremos entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, quando você estiver usando seu celular, que você vê que aquele jogo está dominando você de tal maneira que você está deixando de estar o tempo com a sua família ou na igreja, não é? Está dominando, está conseguindo tomar espaço na sua vida que não é o espaço bacana, você tem que colocar um freio. Porque você é capaz de fazer isso, adolescente, não é? Nós todos temos o controle de dizer não e sim. Depende, né, da nossa vontade, de na hora certa dizer não. Eu vou ter que parar com esse jogo agora porque eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que estudar a lição, porque eu tenho que cantar, porque eu tenho que orar, porque eu estou na igreja, eu não posso estar atendendo celular, eu não posso estar mandando mensagem, não é? Quantas vezes, como eu já falei aqui, nós, professoras, tivemos que tomar celulares, guardar conosco, para que vocês pudessem prestar atenção na aula. Porque muitas vezes a professora da igreja e a professora da escola está ali dando a aula e o adolescente está aqui, como a lição disse, está aqui passando mensagem para o coleguinha que está aqui. Mas o pior é que às vezes fica com raiva quando a gente toma, não é? Mas a gente toma o celular, ou então a gente reclama, ou então a gente repreende, porque ama, porque quer ver o bem. E nesta lição o Senhor está bradando, está dizendo a você, cuidado, obedeça, preste atenção com o que você está vendo, administre seu tempo com relação à mídia. É para o bem. O grito de alerta é para o bem, adolescente. E nós sabemos que vocês são adolescentes crentes, que amam a palavra do Senhor, que ouvem a palavra do Senhor, que colocam em prática. Não é? Graças a Deus. Vocês são adolescentes que não têm nos dado trabalho na escola dominical, nem na igreja, eu acredito. Vocês têm sido obedientes. Graças a Deus por isso, não é? Porque quantos adolescentes estão perdidos por não ouvirem, por não saber ouvir e por não saber agradecer aquele momento de correção, não é? Para concluir aqui, vamos concluir? Vamos ler a conclusão. Como vimos, a mídia virtual em si não é um problema, mas o modo como a utilizamos e o conteúdo que nela consumimos que define se ela é má ou boa para nós. Use as mídias virtuais com sabedoria e prudência. Não se deixe seduzir por esse mundo, mas que a sua mente seja formada e transformada pelo Espírito Santo. Romanos 12, 2. E eu acredito que vocês, quando estão lá no celular, não é? Que às vezes aparece ali um conteúdo impróprio, vocês vão se lembrar dessa palavra, o Espírito Santo do Senhor vai cobrar de você ali naquele momento e você vai dizer assim, não vou dar aquele clique, não é? Pode até ficar naquela dúvida, eu clico ou não clico? Aí você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus que vai dizer assim, não. E você vai saber dizer não. Quando for para dizer sim, você vai saber dizer sim. Quando for uma palavra boa, uma palavra gloriosa, que a mídia ela tem muita coisa boa. Quantas pregações boas, não é? Maravilhosa,
que nos edifica, não é, adolescente? Tem coisa boa, tem hinos maravilhosos. E às vezes você está ali, como eu já falei, vendo uma coisa que é normal, você está ali olhando o celular, né? Aí, de repente, apareceu aquela outra coisa ali, aquela música, aquele negócio, que ficou na sua mente, martelo, principalmente música, né? Essas modinhas que o mundo inventa, coisas desagradáveis, que não edifica. Você ouviu só uma vez ali e ficou ali, ó, na sua mente repetindo, repreenda. Repreenda conteúdos que não vêm da parte do Senhor, que não vai edificar a sua vida espiritual. Não é verdade? Graças a Deus, eu espero que a nossa lição de hoje, acredito, né, que vocês, que tem sido muito proveitoso para vocês, e nós estamos, apesar de muita saudade, mas nós estamos muito satisfeitas, porque temos visto que vocês têm nos retribuído, não é, as nossas aulas, vocês têm participado, vocês têm, quando nós passamos as atividades, vocês prontamente colaboram, isso é maravilhoso, eu agradeço a vocês. Estamos com muitas saudades, esperamos que em breve volte, não é? Mas estamos com muitas saudades e que essa aula de hoje e todas as outras, essa lição é maravilhosa, fala sobre a família, não é? Sobre obedecer e agora sobre a mídia, um assunto muito importante, que seja aplicado no coração de vocês, que seja para a edificação espiritual da vida de vocês. Que o Senhor possa abençoar cada um mais e mais, nos dar saúde e que breve nós possamos estar aqui juntos, tendo aquelas nossas aulas presenciais, não é? Sentindo aquele calor, aquela conversa maravilhosa de vocês, aqueles debates, não é? Aquelas dúvidas, aquelas perguntas. E nós agradecemos a compreensão de todos vocês, não é? Vamos orar. Vamos orar para concluir nossa aula. Ore comigo. Senhor amado, Jesus, santo e poderoso, Deus de eterna misericórdia, de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento. Senhor, te pedimos que a tua palavra seja aplicada no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos dê uma semana abençoada. Guarda nossa casa, nossa família. Fica conosco, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Amém.